Alô, meu caro aluno telespectador. Estamos começando hoje a primeira de 7 aulas sobre o tema dissertação. É fácil. Mesmo aqueles alunos que não têm intimidade com a área de humanas, podem elaborar um texto dissertativo altamente competitivo. Vamos oferecer caminhos e técnicas que facilitam esse trabalho. Ao lado disso, você precisa assistir aos noticiários, ler jornais, revistas e coisas tais, porque ninguém escreve sobre o que não entende. Vamos passar para você agora o elemento básico da dissertação, a estrutura dissertativa. Assim como um edifício se apoia na sua fundação, o texto dissertativo se apoia na sua estrutura que você vai conhecer agora. A estrutura da dissertação é assim estabelecida. Nós temos 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isto não significa absolutamente que nessa estrutura devam existir apenas 3 parágrafos. São 3 partes. A primeira parte, a introdução. Veja, a introdução é o lugar da tese, do ponto de vista, o lugar onde o aluno se coloca em relação ao texto. Observe que a introdução deve ser, portanto, um roteiro do seu texto dissertativo. Você deve pensar antes que aspecto do tema proposto você deseja desenvolver e elaborar um parágrafo introdutório onde esteja presente aquele aspecto que você escolheu para desenvolver. Tecnicamente, ela deve ter um parágrafo. Deve ter de 5 a 8 linhas. Se considerarmos que o Enem exige o mínimo de 15 linhas e outras instituições até o máximo de 30, você não deve ultrapassar o número de 5 parágrafos. Uma introdução deve ter, portanto, um parágrafo, atendendo a esta exigência de número máximo de 30 linhas, você deve elaborar o seu texto introdutório entre 5 e 8 linhas. A segunda parte da estrutura da dissertação é o argumento. O que é o argumento? É o lugar em que você explica, explicita, justifica, desdobra ou comprova o que foi dito na introdução. O argumento deve ser convincente, elaborado com a demonstração de provas, raciocínio lógico. Veremos isso quando estivermos estudando cada uma dessas partes. A última parte da estrutura da dissertação é a conclusão. A conclusão tem suas faces. Ela pode ser uma sugestão, uma síntese, um reforço da tese ou um questionamento aberto. Também deve ter apenas um parágrafo, enquanto a sua parte de desenvolvimento, a parte argumentativa, pode ter 2 ou 3. Bom, o que nós podemos perceber é que esta estrutura dá sentido ao texto. Há um momento em que você apresenta sua tese, seu ponto de vista. Há um outro momento em que você explica, desdobra, justifica a sua tese. E há um outro momento em que você faz uma síntese, um remate, um desfecho,
do que você escreveu. Agora, vamos conhecer um texto dentro dessa estrutura que acabamos de mostrar. Tema: um paradoxo da modernidade. Eliminação de fronteiras, criação de fronteiras. Título: Linguagem universal. Introdução: computadores, internet, distâncias menores, maior comunicação. Tais vantagens são apresentadas pelos defensores da globalização como fatores determinantes para o fim das fronteiras internacionais. Entretanto, a maneira com que semelhantes avanços são distribuídos pelo mundo é discutida por teóricos menos otimistas. Assim, questiona-se qual das partes apresenta argumentos de acordo com a realidade mundial. Observe que o autor do texto coloca aí na introdução o que ele quer discutir. Mostra que a globalização é polêmica e há pelo menos dois caminhos, duas vertentes de abordagem sobre ela. Vejamos agora como ele desenvolve esta questão nos seus argumentos. Há uma turma que pensa favoravelmente à globalização, há uma turma que é desfavorável à globalização. Vamos ver que posição ele vai tomar. Parágrafos de argumento. Na Grécia Antiga, as barreiras sociais eram determinadas pela ausência ou não da nacionalidade grega. Assim, direitos como cidadania e exercício de cargos públicos pertenciam somente aos gregos, jamais aos povos bárbaros. Nesse contexto, as pessoas eram distinguidas por caracteres geográficos de identidade nacional. Atualmente, determinam-se os privilégios através do poder econômico. Assim, indivíduos pobres são privados de boas condições de vida, do convívio social e até mesmo de frequentar locais como shopping centers. Isto posto, percebe-se que barreira abissal de determinada classe a outra continua existindo. Apenas o método discriminador mudou através dos tempos. Observe que, nesses dois parágrafos de argumento, o autor vai se colocando contrariamente à globalização. Há mais um parágrafo de argumento e, finalmente, ele conclui definindo sua posição assim. Discute-se na atualidade o advento de uma linguagem universal que elimine qualquer dificuldade de comunicação, facilitando acordos de paz e o comércio entre as nações. Ao contrário do que se pensa, esta não será o inglês ou as gírias da internet. Será uma linguagem existente desde a Grécia Antiga e marcante dos dias de hoje, a da exclusão social. É isso aí, meu caro aluno telespectador. Chegamos ao final desta primeira aula. Pratique, é fácil. Mas lembre-se do que disse o professor J. Matoso Câmara no seu livro Manual de Redação e Expressão Oral e Escrita. Ninguém escreve sobre o que não entende. Por isso, adquira o hábito de assistir aos noticiários, de ler jornais, revistas, de confrontar suas ideias com as ideias dos seus colegas, criando dessa forma um pensamento crítico forte, capaz de atender à demanda dos textos que lhe serão colocados nos diversos exames aos quais você vai se submeter. Eu acredito em você. Sucesso e até a próxima aula.